Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente. Deus abençoe a sua vida e a sua família. O Senhor Jesus nos alertou e mandou que tivéssemos cuidado com os falsos profetas, que trazendo para a linguagem atual, a linguagem de hoje, são aí os falsos pastores, os falsos mestres. O Senhor Jesus, ele disse assim: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Olha a dica que o Senhor Jesus nos deu. Ele disse que pelos frutos dos falsos mestres, dos falsos pastores, nós iremos conhecer eles. Só que o nosso adversário, o nosso inimigo, ele é inteligente. E o termo falso profeta, a palavra, falso profeta, ela não é direcionada apenas a uma pessoa. O Senhor Jesus falou no plural: os falsos profetas, os falsos pastores, trazendo aí para a nossa linguagem atual, para o nosso dia a dia. Veja, falso profeta é uma ideia que muitas pessoas caem nessa ideia. A ideia do falso profeta é um falso evangelho, é um falso ensinamento. E muitos caem nessa ideia, nesse ensinamento falso. Seja para ser uma vítima ali de forma literal, apenas uma vítima, ou seja para ser uma vítima que vai sair fazendo outras vítimas desse falso ensinamento, dessa ideia falsa, desse falso evangelho. Aí você deve estar se perguntando: como assim? Porque a pessoa que está passando um ensinamento falso, ela também foi vítima. E hoje ela está fazendo mais vítimas ainda, mas achando ela que está certa, porque foi aquele evangelho que ela conheceu. Então, muitos dizem que o falso profeta, ele quer o dinheiro das pessoas. Se a pessoa está falando muito em dinheiro, muito em oferta, muito em dízimo, cuidado, essa pessoa aí é um falso profeta. Só que isso aí não é um requisito para você identificar o falso profeta. Porque o falso profeta, a ideia do falso profeta nesse falso evangelho, ela não quer tirar o seu dinheiro. Antes fosse isso, só o dinheiro, porque você ficaria sem dinheiro e iria para o céu. Mas a ideia, o falso evangelho, ele quer impedir de você entrar no reino de Deus, de você tornar-se filho de Deus. Essa questão do dinheiro é apenas para trazer para dentro desse falso evangelho pessoas interessadas em dinheiro e por conta da ganância vai sair fazendo novas vítimas desse falso evangelho. Mas o objetivo principal da ideia do falso profeta é impedir que eu, você, venhamos entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a ideia do falso profeta, ela é teórica. Ela não ensina você a praticar a fé. Ela não ensina você a abandonar as obras da carne. Ela ensina você a clamar Senhor, Senhor. Mas isso não é o suficiente para entrar no reino de Deus. Assim como Jesus fala aqui em Mateus 7, do versículo 15 ao versículo 21. No versículo 21, o Senhor diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o objetivo do falso profeta, o objetivo não é tirar o seu dinheiro. Se você está pensando que o falso profeta, a ideia, do falso profeta é tirar o seu dinheiro, você está enganado. É impedir que você entre no reino dos céus, que você entre no reino de Deus, que você faça a vontade de Deus. O dinheiro é apenas uma consequência, porque o objetivo principal, o único, objetivo é impedir que eu, você, venhamos entrar no reino de Deus. Então, hoje está acontecendo muito disso. As pessoas estão aprendendo apenas a gritar Senhor, Senhor, apenas a dizer, e não estão praticando o ensinamento do Senhor Jesus, fazendo a vontade de Deus, que é o requisito principal para entrar no reino de Deus. Então, o que é que acontece hoje? As pessoas estão indo para a igreja, as pessoas estão indo para dentro de uma religião, estão recebendo um ensinamento falso, a ideia do falso profeta, e estão achando que estão servindo a Deus. Mas quando você vai olhar, a pessoa está há muitos anos, há 10, 15, 20, 30 anos, dentro de uma denominação, e ela não conseguiu abandonar nenhuma obra da carne. Ela é a mesma pessoa, ela não mudou nada, não mudou o coração, não mudou as atitudes, mudou apenas as vestes, mudou as roupas, limpou o exterior do copo, mas o interior continua sujo. Porque ela recebeu um falso ensinamento, ela é uma vítima. E naturalmente, ela está distante do reino de Deus. E é muito provável que essa pessoa faça outras vítimas também desses falsos ensinamentos, do falso evangelho, do evangelho da teoria, que ensina você apenas a falar, a cantar. Não ensina você a buscar verdadeiramente a mudança interior. Porque o Senhor Jesus disse que a mudança ela vem de dentro para fora. E o falso evangelho ele quer mudar você de fora para dentro. Ele troca a sua roupa, aumenta o tamanho da saia da irmã, fala para o irmão vestir um terno, colocar uma gravata, mas não tem nenhum objetivo em mudar o interior da pessoa. Então esse é o falso evangelho, é a ideia do falso profeta. É a fé sem as obras. E eu vou ler novamente para você aqui o que está no versículo 21, para você gravar aí. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, olha que interessante isso aqui. Olha que Jesus chamou bastante a nossa atenção para isso aqui. Porque se você ficar apenas falando, gritando, dando glória a Deus, você está apenas dizendo Senhor, Senhor. Se você não mudar a conduta, se você não tiver as obras, não fizer a vontade ali de Deus, não vai conseguir entrar no reino de Deus. É o que o Senhor Jesus alertou aqui. E o intuito do falso profeta é esse. É que as pessoas não entrem no reino de Deus, é que as pessoas não sejam salvas. Não é querer aí apenas o bem material que você tem, isso aí é consequência. Mas o objetivo do falso evangelho, do falso ensino é você não mudar de vida, você não mudar de conduta, não abandonar as obras da carne. Esse é o objetivo do falso profeta. E consequentemente ficar aí fora do reino de Deus. Porque estão ensinando para as pessoas que ter o Espírito Santo é você estar na igreja gritando, pulando, falando uma espécie de idioma que quem está falando, nem a pessoa que está falando, ela entende o que ela está falando. Aí ela volta para casa e diz, não, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher ali é cheio do Espírito Santo. Quando você vai analisar a vida da pessoa, a pessoa não tem um fruto do Espírito Santo.
Se você pegar lá Gálatas 5, do versículo 19 em diante, e você vê as obras da carne e os frutos do Espírito, você analisar a pessoa que faz isso, ela está cheia de obra da carne e sem nenhum fruto do Espírito. E sendo que Jesus disse aqui no versículo 16, pelos frutos nós conheceremos. Então as pessoas estão sendo vítimas do falso profeta, vítimas desse falso ensinamento. Esse ensinamento que não ensina você a mudar a conduta, mudar de vida. Lá no livro de Tiago, capítulo 2 de Tiago, versículo 17, está escrito assim: assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Olha aí, o falso evangelho é a fé sem a prática, é a fé na teoria, a fé sem as obras que Tiago fala aqui, a fé sem a prática. Porque o falso evangelho ele vai ensinar que existe um Deus, apenas um Deus, vai ensinar que você tem que cantar hinos para Jesus, vai ensinar que só existe um Salvador. Porque o falso evangelho ele não é apenas uma mentira, ele é uma meia-verdade. E a meia-verdade ela é pior do que a mentira. Porque quando você vai investigar, tem coisas ali que você fala, não, mas isso aqui é verdade. Mas no meio está um engano também. Não é a verdade completa, é a meia-verdade. E Tiago disse assim: contudo alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, não adianta você ouvir e não praticar. Aí é a fé morta, a fé sem as obras, a fé na teoria. E ele diz mais assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Não adianta nada você acreditar que existe só um Deus, você cantar músicas para Ele, você gritar, você dar glória a Deus, se você não praticar o que Jesus ensinou. Então o falso evangelho, o falso profeta, o falso pastor, enfim, quem está ensinando essa ideia falsa, ele vai ensinar você a ser um adorador, não vai ensinar você a ser um imitador de Cristo. E o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Veja que Paulo não disse assim, me adorem, assim como eu adoro Cristo. Ele disse, não me imitem, porque se vocês me imitarem, automaticamente vocês estão imitando Cristo, porque eu imito Cristo. Então, essa ideia de você se tornar apenas um ouvinte, um adorador, né, apenas de palavras e não de práticas, essa ideia é uma ideia do falso profeta. Essa é a ideia do falso evangelho. E Jesus diz, tenham cuidado com eles. Tenham cuidado com essas ideias, com esses ensinamentos falsos, porque se vocês não obedecerem ao Senhor, vocês não vão entrar no reino de Deus. Se vocês ficarem apenas gritando, Senhor, Senhor, dando glória, cantando, isso não vai fazer com que vocês entrem no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, vocês têm que obedecer. E Tiago deixa bem claro aqui, a fé por si só, sem ser acompanhada das obras, está morta. Você não vai entrar no reino de Deus se você ficar vivendo o evangelho de teoria, se você não colocar em prática. Mesmo que você creia que existe um só Deus. Tiago fala aqui no livro de Tiago 2, versículo 19, muito bem, mas até os demônios creem e tremem de medo, estremecem de medo. Então, eu quero que você entenda, se você está sendo vítima do falso profeta, se você está levando até outras pessoas essa ideia teórica, que a gente vê as pessoas dão muito glória a Deus. A pessoa fala, a cada 2 palavras que a pessoa fala, ela dá um glória a Deus. Mas quando você vai olhar a vida da pessoa, não tem um fruto do Espírito. Então essa ideia de teorias, essa ideia de não colocar em prática, de não ensinar você a abandonar as obras da carne, não ensinar que você tem que mudar de vida, mudar sua conduta, mudar seu coração, abandonar o velho homem. Essa ideia que faz com que a pessoa fique vários anos na igreja, a pessoa fica presa na oração do outro, dependendo da oração do outro. É evidente que às vezes nós precisamos nos unirmos em oração.
Mas daí ter essa dependência, você perde a fé na sua própria oração. Você crê mais na oração do outro do que na sua própria oração. Então essa ideia de prender você ao ensinamento, de prender você a uma religião, a um dogma, essa ideia, ela não é o evangelho verdadeiro. Porque não pode existir mediador entre nós e Deus a não ser Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala aqui que nós temos que ser imitadores de Cristo, não adoradores de Cristo. Cuidado com os falsos profetas, tenha cuidado com isso, com essa ideia falsa, esse evangelho que não ensina as pessoas a mudarem de vida. Esse evangelho que ensina você a gritar, ensina você a pular, a rodar, ensina você a trocar as roupas, ensina você a falar uma espécie de idioma que nem você mesmo entende o que você está falando, mas não ensina você a mudar de vida, não ensina você a abandonar as obras da carne, não ensina você a imitar Cristo. Porque para entrar no reino de Deus, o Senhor Jesus deixou bem claro: apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino de Deus. Mas aquele que grita Senhor, Senhor, aquele que fala um idioma aí diferente, estranho, né? Aquele que canta vários louvores durante o dia, durante a noite, não adianta nada se não obedecer a Deus, se não praticar, se não colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, o falso profeta é essa ideia do falso ensinamento, do evangelho sem as práticas que Tiago fala, da fé sem as obras. E ele diz que a fé sem as obras está morta. A fé sem ser colocada em prática está morta. Se você não abandonar as obras da carne, se você não obedecer a Deus, nada adianta. Não adianta acreditar que existe apenas um Deus, porque os demônios também acreditam. Não adianta cantar, gritar, porque vai estar dentro desse grupo aqui, ó, que vai dizer Senhor, Senhor, mas não vai entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus falou. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então fica aí essa dica de fé, fica aí esse conselho espiritual para você colocar em prática na sua vida. Agora você que crê, prepare aí um copo com água, porque é momento de oração. Aqui neste momento de oração, em espírito, em verdade, te buscamos, ó Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós entramos em oração na Tua presença nesse momento. E eu peço, meu Deus, em favor de todos que oram conosco agora, em favor daqueles que estão sofrendo com doenças, com problemas emocionais, com problemas conjugais, problemas financeiros, aqueles que estão padecendo com uma doença que a medicina não encontrou a cura, que o Senhor venha tocar na vida dessa pessoa e livrar essa pessoa desse mal. Eu oro por todos, meu Deus, que estão sendo vítimas dos falsos pastores, dos falsos mestres, dessa ideia do falso evangelho, a ideia do evangelho de teorias, evangelho de palavras, o evangelho da boca para fora, e não o evangelho de obras, o evangelho de prática, meu Pai, que o Senhor venha ter compaixão dessa pessoa que está nesse laço, está nessa ideia do falso profeta, venha libertar e despertar essa pessoa, meu Pai, para que ela possa ser livre desse ensinamento errado, desse falso evangelho. Que o Senhor venha abençoar cada inscrito aqui do canal, o Senhor venha dar livramento, proteção, direção, sabedoria. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida de todos. E aqueles que pela fé colocaram um copo com água,
Venha ungir e abençoar esta água. E quando essa pessoa beber desta água, ela seja tocada pelo teu poder, ela seja abençoada, ela seja liberta, seja curada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Beba da água e receba saúde, receba vida, receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Desperta-me antes que anoiteça. Que o Senhor venha despertar cada um de nós, que cada um possa entender e praticar o verdadeiro Evangelho. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Desperta-me antes que seja tarde.